Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais aqui no Ferraris Podcast. E agora com um convidado nosso ilustre aqui, Fabrício Schweitzer. Diria que não é um amigo, talvez o filho adotado, né? São anos de história. E a gente vai seguir aqui a nossa linha do empreendedorismo, experiências de vida, convívio com o ilustre professor Otávio aqui. E a gente vai discorrer mais algumas coisas sobre nossas vivências com ele, mas principalmente a nossa vivência em conjunto, né? A gente hoje fala-se muito em mastermind. Eu acho que a gente começou nossos mastermind, nossos almoços de sexta-feira, onde ficamos anos nesse nosso mastermind lá, onde o papo era piada, empreendedorismo, e vinham convidados, né? Vinham pessoas para palestrar, e ali a gente foi cultural nosso, né? De estar sempre se encontrando, trocando ideia, a quantidade de ideias, negócios, pessoas que a gente falou bem, mal, negócios que a gente construiu, desconstruiu. Pô, acho que não teve mastermind na vida melhor do que isso. E a gente faz até hoje, né? Entre nós tem dúvida, né? Pô, Fabrício, cara, eu tô com um negócio aqui, bicho, o que que tu acha? Aí o Fabrício desmonta, ou monta, né? O Dingo nem se fala, a gente irritante, né? Até vai jogar futebol, é quase como o nosso hobby é empreender, né? Não é uma. O seu hobby é discutir ideias, né? E o pai foi o provocador desse processo todo. Fabrício, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente hoje. Eu sei que fizesse bastante. E é um prazer aqui, mais uma vez, estar contigo junto aqui. Obrigado, pô, prazer e até quase que uma convocação, né? Não tem convite. Eu lembro quando eu cheguei em Floripa e fui fazer ZAG, e aí acho que já fica uma primeira lição, assim, né? O, o Ferrari nunca tinha falado comigo, falou pouquíssimas vezes e tal, e já me convidou um dia, um sábado à tarde, para ir num pagode na Lagoa, né? E eu acho que aí já fica uma lição que provavelmente isso vem da dona Ana e do seu Otávio, que é de, cara, não ter preconceito. E, e assim, isso é uma coisa que eu acabei exercitando ao longo do tempo, né? De tentar ir desconstruindo os preconceitos, né? A gente vem por uma questão cultural, uma série de coisas, a gente constrói muito preconceito, né? Não o preconceito esse mais miúdo, mas os preconceitos, né? E acho que assim, isso é uma lição de que assim, cara, não me conhecia, nunca tinha visto, não sabia o que era, né? E aí, logo na sequência, já me convidou para frequentar a casa e muito rapidamente, depois que eu chego em Florianópolis, em 1992, eu passei a ter o prazer de conviver com a família de vocês, né? E aí, dali a gente teve negócio na mesma casa, o escritório funcionava no andar de cima, a gente convivia diariamente, né, com a família e com o seu Otávio. E vou citar aqui, eu marquei, eu anotei 4 coisas aqui, assim, que me marcaram muito na convivência, principalmente com o seu Otávio. Obviamente que vocês levam isso, mas dá para ver que isso a gênese disso está na postura e na forma de lidar com a vida, né, do seu Otávio, e que eu carrego até hoje, né? Que eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é sobre paciência. Seu Otávio, o que que o senhor acha disso, né? E 3 semanas depois ele vem com a resposta. Então, mas É né, aquela aquela frito. frito, né? Exatamente. Então, essa coisa de, né, de não sair respondendo na hora, eu sempre fui muito dessa de atirou, levou, né? Tipo, cara, e com o tempo eu fui vendo que, cara, isso, porque, né, se eu tenho tempo para responder, por que que eu respondo rápido? Não precisa. Então, demora para responder. Essa coisa de ter a mente mais aberta, né, de escutar mais versões do fato, de ser mais flexível do ponto de vista de opiniões divergentes e tal, né? De ouvir mais, ouvir muito, né? Que eu acho que é uma coisa que assim, dá para ver que o seu Otávio tem de característica, né? Ouve bastante para depois falar, né? É, e essa coisa de questionar, né? Por quê? Mas por quê? A gente falava uma coisa, Otávio, isso aqui, tá, mas por que isso? Por que aquilo? O que que Por quer quê? chegar? Onde é que tu quer chegar? O que tu quer fazer, né? Então, essas coisas que, olha, que me marcaram lá atrás, né? Pô, me ajudaram demais ao longo da vida. E eu trago isso que são a base, talvez, de quase tudo que eu faço, né? Hoje, que é, cara, porque às vezes isso é muito engraçado. As pessoas, pô, tu tivesse uma grande ideia. Como é que tu pensasse nisso tão rápido? Eu estou pensando naquele negócio há 3 anos, né?
as pessoas acham que o negócio saiu da cabeça. Não, é que tu vai criando, construindo, como tu falou, essa coisa de conversar com pessoas que entendem, de pegar opinião, de expor a ideia, de escutar, de ser questionado, de desconstruir aquilo que tu falou, né? Cara, isso vai sedimentando, né? Então, eu acho que hoje, quantos anos o senhor, Otávio, o senhor tem? 82. 82, né? É, eu acho que o grande presente, talvez, que a gente tem de conviver com pessoas de 82 é saber que nenhum tempo é tão curto. Tudo tem tempo de ser feito, né? E aí tu vai ficando um pouco mais velho, eu acho que essa coisa do tempo vai trabalhando a teu favor e não contra ti, ao contrário do senso comum, né? E a gente está chegando no final da vida, mas acho que a gente consegue esticar mais o tempo. Né? Então, porque uma decisão certa, né, uma decisão acertada, ela para o tempo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho. As duas coisas que eu tenho estudado ultimamente, a aleatoriedade, né, que o aleatório é mais relevante na nossa vida do que do que a gente imagina, e isso aqui é um aleatório, né? E, de certa Uhum. forma, eu fui cair na ESAG, fui conhecer o Rodrigo, fui conhecer vocês, isso impactou a minha vida de forma muito importante, né? E a outra coisa é que o tempo, que a gente não consegue controlar o tempo. E a gente consegue, de certa forma, sim, controlar o tempo. Né? Eu acho que esses fundamentos que eu colhi ao longo da vida, de ouvir, de sedimentar as ideias, dos porquês, hoje me permitem, de certa forma, controlar o tempo. Acho que assim, de conhecimento inicial do que eu tinha para falar da convivência, assim como introito, como diriam os antigos, né? É, é isso. Assim. E no mais agradecer a oportunidade que eu tive, né, de conviver com vocês. Sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem acolhido, e sempre que precisarem de alguma coisa, só levantar o dedo. Boa. A gente estava falando muito de empreendedorismo, né, Fabrício? No final, tudo que você tá falando é recíproco, porque no final tu veio de uma escola muito diferente da nossa, né? A gente veio do apartamento, tu viesse, por da roça, literalmente, né? E o quanto que as duas coisas se complementaram, assim, né? Porque no final, a diversidade, os desafios que tu fosse construindo te tornaram hoje, né, um empreendedor extremamente resiliente, né? Um cara que não tem medo de nada, no sentido né, de encarar desafios, de arriscar, de trocar de direção, né, de explorar, né? Tu sempre foi nas nossas conversas o especialista, né? Aquele cara que pega uma temática e mergulha, né? E talvez essa conjuntura nos ajudou muito, né? Tem o matemático lógico faixa preta quinto dan ali que dá aquela arredondada, né? O cara que estudou, não, mas isso aqui eu já estudei, que eu vi que aí, né? Como é que era o nosso amigo lá, Maurício, o Maurício Onário, que nós vamos trazer aqui com certeza, nós vamos falar com ele. E o nosso expert lá do azeite, o o Adilson, Adilson, Adilson Sá. né? Que era o cara que tu falava um assunto, ele tinha 3 livros, 5 teses que ele já tinha lido. Mas tu é o cara que, de alguma maneira, venceu essas coisas. O pai sempre o provocador nesse processo aqui. Mas acho que uma das coisas que a gente podia trazer aqui, porque como o tema muito do pai aqui, o aprender, liderar e compartilhar, né? Eu acho que se fala-se muito hoje, mais uma vez, no Mastermind, cara, o poder que tem das nossas trocas, né? O quanto que a gente consegue, em pontos de vistas completamente distintos, chegar em lugares completamente. E uma das características que nós quatro temos é o seguinte, pô, a gente pensa muito diferente e muita gente está em volta da gente. E todos nós construímos do zero tudo que a gente tem, né? Ou seja, tem não quer dizer que a gente não seja. De novo, como no podcast anterior eu falei que aqui a gente não vai ensinar ninguém a ser rico Ah, e não vou vender nenhum infoproduto. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente tem muita coisa legal para compartilhar e que, de alguma maneira, algumas pessoas podem aprender com isso. E uma dessas coisas, eu acho que está nesse poder, desse aprendizado. A gente criou formas de forma muito natural. Falasse aleatório. do aleatório, mas o poder do acaso é muito top. Mas intenção, profundidade, isso aí nos conecta bastante. Em mundos completamente diferentes. Mas, pai, eu acho que
faz agora uma visão reversa, né? Porque o que eu vejo é o quanto tu aprende também com a gente hoje e o quanto que a gente te provoca. Né? Tu é um cara que, talvez na tua idade, um dos caras que mais mexe em A, eu vejo. Né? Hoje o teu livro, a tua releitura, a tua maneira como tu organiza as tuas coisas. Só que a IA é só a ponta do iceberg, é só a temática de agora. Mas tu sempre, de alguma maneira, aproveitou, tu estimulou a gente, mas depois tudo fruiu o tempo todo, né? O celular tu mexe tão bem quanto eu. Várias coisas estão, aliás, tu plantou e depois foi Cada, colhendo da gente, né? cada vez que ele me encontra, ele me faz um interrogatório sobre o urbanismo. Isso. É interessante, né? Realmente a gente aprende. É, nessa faixa de idade, né, em que eu estou, eu sei que eu levo mais tempo para aprender. É interessante. É aquilo que eu vejo que vocês captam e resolvem rapidamente, eu não consigo mais fazê-lo. Mas é muito importante tudo isso que vocês estão falando, né, a respeito. E é verdade que quando o Fabrício, né, citou uma série de experiências vividas, é um filme, né, que a gente vai vai percebendo, né, que aquilo realmente aconteceu. Às vezes sem ser, digamos, preparado, né, mas foram reações que a gente foi tendo com o decorrer do tempo e que, inevitavelmente, são decorrência de outras aprendizagens. O Henrique estava em determinado momento mencionando que, e o Rodrigo também, né, de que a gente marca um horário e acaba chegando antes do horário. Tudo bem, eu faço isso realmente. Eu confesso, sou réu, confesso. Mas eu aprendi com alguém, né? E me recordo de uma pessoa, era de uma empresa, e marcava para um determinado horário e ele estava lá sempre 15 minutos antes. E, de alguma forma, aquilo foi me gravando, né? E faz parte da, eu diria, da aprendizagem, né? Então, é muito importante, né, tudo isso que vocês estão colocando e que vale não só para mim, vale para vocês e para aqueles que, de alguma forma, vão ver e ouvir e apreciar esse encontro, né, entre nós aqui. A tua pergunta me veio à cabeça fora do script aqui, eu acho que bem interessante. Tu tivesse uma jornada de 50 anos como professor. 50, né? 45, 50 anos, pegar ainda ali a. Eu acredito, eu vou mentir, eu comecei a dar aula, acho que eu devia ter 20 anos, 21 anos, e, e isso, sei lá, 42, já que eu nasci em 42, 20 anos dá 52. 52 para hoje seria, 70? vamos tirar dos 82, vamos tirar 20 anos. Então Sim, seriam, na verdade, 60. 62. Oficialmente, né? É, Por quer volta de dizer, 40 anos é redundante. então, o que acontece, né, de que o professor fica impregnado, né? Então, mesmo que eu não esteja dando aula, mas de alguma forma a gente acaba Está na exercitando, né, essa atividade eletiva. atividade perante outras pessoas. Sim. Só que daí o que acontece? Isso sempre foi um motivo até de orgulho, porque todas as pessoas que a gente conhece que tiveram aula contigo era professor Otávio. Ó, professor Otávio. Então, acho que na tua leitura, né, o que foi esse professor Otávio que, porra, todas as pessoas que de alguma maneira tiveram aula contigo, em gerações completamente diferentes, não tem uma pessoa, cara, quantos professores tu lembra na tua vida? Pouquíssimos, né? E hoje toda pessoa que teve aula contigo tem uma pessoa que às vezes anda na rua, aquilo lá é o professor Otávio, né? Então, o que que levou a isso, né? Isso realmente é surpreendente, para a gente até hoje é um Uhum. motivo grande de orgulho, assim. Pois é. E eu não sei, eu sei responder, mas talvez algumas atividades, né, algumas formas de relacionamento com as pessoas que se levaram a isso.
Eu me recordo que eu fazia chamada, sei lá, 1, 2, 3 vezes. E dali para frente não fazia mais chamada. Mas a presença era notada de qualquer forma. A presença das pessoas na aula era anotada. E quem estava assistindo se dava conta disso. Poxa, ele não fez a chamada, mas apontou quem estava presente e quem não estava. Então, certamente que isso era um diferencial, né? Quando a gente fala em produtos e diferenças, sempre chama atenção. Talvez esse seja um dos elementos que chamou a atenção de pessoas, né? Sobre essa forma de conduzir. É uma delas. Um outro comentário que eu faria seria o seguinte: alguém diz, pô, mas estão te chamando de professor, e se tu queres ser empreendedor, professor Melhor não é o título, mais indicado, melhor porque título. não é o melhor título. Pois é, mas o que que eu vou fazer? Eu, eu já algumas vezes já manifestei perante pessoas, olha, não tens condições de me chamar de Otávio? Porque no momento em que está me chamando de professor, está havendo uma separação entre as pessoas. Mas, inevitavelmente, Foi construído um respeito que as pessoas levaram. digamos, não mudava. Né? Não mudava, mesmo que tenha sido chamado a atenção mais de 1 ou 2 vezes, continuaram procedendo dessa forma. E o que eu posso afirmar, né? Isso é uma decorrência da vida. Nem todas as variáveis nós temos condições de Controle. administrá-las e geri-las. Mas tem um dado interessante aí, eu acho que pelo número de pessoas que vêm falar com a gente, né, não é uma questão de recall, porque isso poderia gerar recall. Vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, é. Ah, eu lembro dele, era o cara que decorava e tal, mas a referência sempre é muito positiva. Então, eventualmente, um professor ruim que tivesse um estalo desse, né, Uhum. de gerar recall nas Não era o pessoas, marqueteiro, né? isso, ele poderia gerar recall, mas... E o segundo fator é isso, né, que de certa forma, nós temos algumas características que são parecidas, assim, de ser um pouco mais introspectivo, né, não ser tão engraçado, a gente acaba tendo que descobrir outras ferramentas que vão te valorizar né, no momento, né? Então, assim, dá para investigar isso um pouco mais fundo. Tem alguma coisa a mais aí que talvez não... Cara, Só que eu vou dizer, tá no livro. eu tenho um palpite. Hoje em dia o marketing descobriu a reputação, né? Cara, eu acho que isso é uma coisa que, assim, pegando o caso do seu Otávio, né? Obviamente outras pessoas, mas, cara, tem uma questão reputacional, cara, que é assim, as pessoas gostam de previsibilidade. A maioria delas lida melhor com a previsibilidade. E ao longo do tempo, o que eu também fui entendendo, assim, né? Que as pessoas, elas se afeiçoam a locais ou pessoas que dão um certo conforto para elas. Então, o seu Otávio é uma pessoa que traz conforto, né? Tu não vai tomar uma espanada, tu não vai ser surpreendido com um comportamento errático, né? Então existe, então de Vai certa ser ouvido. vai ser ouvido, vais aguardar 3 semanas pela resposta da tua pergunta ou mais, né? Então, cara, isso é uma coisa que assim, hoje, né? Pô, fiz 52 essa semana agora, e nitidamente dá para ver assim, ó, cara, até as pessoas mais novas, bem mais novas, né? Elas buscam refúgio em reputações. Então tem uma questão, se for investigar a fundo, aí tem uma questão reputacional, e a reputação é construída em pequenas coisas, né? Essa coisa da... Porque lembrar o nome da chamada, obviamente que é uma técnica, mas também é um cuidado. Tem um cuidado, Visualizar, né? tem um cuidado ali, né? Um cuidado com a pessoa, um cuidado de individualizar ela, pô, chama pelo nome, né? Então essa coisa do cuidado, né? Que o mundo foi ficando mais acelerado, é, mais impessoal, né? Cara, quem consegue, de certa forma, manter esse grau de pessoalidade, né, esse refúgio, né, essa coisa de, pô, eu vou ser ouvido, vou receber ali uma opinião isenta, isso é importante, né? Não uma opinião interessada ou interesseira, né? De novo, não necessariamente está errado, mas vou ter uma opinião ali
isenta, se for positivo, ok, se for negativo, ok, mas acho que, cara, tem uma questão reputacional aí que, olhando, né, para quem está mais de fora, que não está tão na família e tal, obviamente próximo, mas não dentro da família, acho que ela não é irrelevante, tá? Ela é bem importante nessa história. E quando a gente leva isso para o empreendedorismo, cara, não é diferente. Tu vai pegar bons empreendedores, aqueles longevos, aqueles que têm muito tempo de estrada, cara, no geral são pessoas que têm ótimas reputações, né? Aqueles que são consistentes, os que conseguiram construir marcas, por exemplo, né? No geral são pessoas que têm boas reputações, né? Gostemos ou não, concordemos ou não, às vezes num ponto aqui, um ponto ali, mas em algum grau esse cara tem uma boa reputação com alguém, né? Porque, cara, no fim construir Que aquela ninguém consegue enganar todos todo o tempo, né? exatamente, né? Chega uma hora que né? Se tu não é uma pessoa correta Ou em consistente, geral, consistente, chega uma né? hora que, pô, acho que o É, modelo começa a saturar, né? então tem uma questão de reputação, até no próprio empreendedorismo mesmo, assim, cara, o que eu tenho visto, né? Aqueles caras que atravessam crises, que se sustentam, que atraem boas pessoas, cara, são pessoas que no geral têm boa reputação, né? Então eu gosto de investigar isso porque realmente faz muito sentido, assim, ser correto vale a pena, né? Uhum. Ser consistente vale a pena, longo prazo vale a pena, né? Então, assim, coisas que eu fui aprendendo na convivência com o seu Otávio, que, cara, essa coisa do longo prazo, de ser correto, né? De ser consistente, né? De ser resiliente. Então, isso tudo hoje me mostra, pô, a gente conviveu com vários caras que abriram empresas, fecharam empresas nos últimos 30, 40 anos aí, né? É, a maioria que fechou não tinha consistência, né? Consistência e resiliência. Resiliência, reputação. Uhum. Então, Uhum. eu acho que esse é um ponto importante, assim, de novo, eu não li o livro ainda, tá? Não Mas viveu. viveu o livro. Se o que eu vivi do livro está no livro, né? Uhum. E provavelmente deve estar, eu acho que pontos como reputação, né? Consistência e longo prazo, pô, hoje, mais do que, vem IA, vem ciclo novo de tecnologia, cara, esse negócio faz sentido ser é, desenvolvido ainda por muito tempo. Sim. Eu tive a honra de ter aula com ele, né? A gente fez o tanto que meu negócio surgiu num plano de negócio feito. Qual que era o nome da aula? Era. Era tópicos especiais em administração, Mas a ideia era muito plano de mas negócio, né? estava colocado do lado do tracinho plano de É. negócio. Eu lembro que saíram alguns negócios daquela. Eu lembro que aquela turma que estudou comigo sempre lembram, porque muitos saíram com negócios de lá, e o meu foi um deles, né? A MetaLife saiu de lá, Pilates. Tanto que o Paulo de Bernardi era um colega meu que decidiu comprar uma cota do plano de negócio feito na aula do pai. E tinha as coisas que chamavam a atenção, essa pessoalidade. Então, não era o fato de chamar pelo nome, era o fato de reconhecer a pessoa. Cara, isso já é, né? E outra coisa, quando a autoridade, pô, a gente conheceu caras muito tops, como o Uhum. Tom Brady da vida, como um Guga, a gente olha que são caras que eles são número um daquilo que eles se propuseram, só que ao mesmo tempo são caras que olham no teu olho para falar contigo. Cara, isso é um nível de humildade e de presença que eu acho que ele arrebenta com a sala que então. E eu acho que o pai tinha isso, ele tinha essa liderança dada como professor, mas quando ele reconhecia as pessoas, isso já diga para quem quer trabalhar com liderança, isso já assentava, já botava a bola no chão. Então não era chamar pelo nome, mas era reconhecer. O segundo, eu lembro que algumas vezes o seguinte, fazia-se uma pergunta, o seguinte, eu não sei a resposta. Vou estudar e trago para ti. Cara, isso quebra as pernas. Tu tá no lugar e tu dizer o seguinte, cara, eu não sei, eu não sou obrigado a saber de tudo, não tem que ter resposta para tudo. Mas quando eu demonstro essa humildade, então são pequenas coisas, mas que elas transformam. E a outra, pô, tá no conteúdo. Provocar, estudar e de fato trazer sempre coisas distintas
Tanto que foi uma aula que marcou para muita gente. Até a Vanessa, que está no nosso bastidores, sabe o que eu estou falando aqui, né? Porque no final saíram de lá empreendedores. Tinham muitos alunos que viraram empreendedores daquela aula. E que, sem dúvida, talvez, aí agora eu vou por suposição, muitos que passaram nessa jornada, talvez tiveram essa mesma percepção ou tiveram essa mesma oportunidade. Mas a gente está falando de ti, do livro, mas isso serve para outras pessoas que devem do Fabrício, né? Quando a gente vai, de alguma maneira, tendo profundidade nas relações, curiosidade pelos temas e vai construindo uma reputação com consistência, pô, aonde tu tiver, seja com CNPJ, com CPF, em amizades, o que for, não tem como isso não ser Acho que tem um negócio importante, né? Tu ouvir de quem vem a opinião sobre determinada coisa. Então, pô, o seu Otávio falando, olha, empreender faz sentido, empreender vale a pena, é uma opinião, né, diferente de um cara, um moleque que entrou na sala e falou, olha, empreender vale a pena, né? O portador da notícia faz diferença, né? como é o Então, ponto da virada do level, né? O então tipping point. o porta-voz da informação faz diferença, né? Então, tu ouvir disso de uma pessoa que tem, né, cara, uma composição de fatores pô, determinam que ela é uma pessoa confiável, cara, isso faz diferença, né? Do que tu ouvir isso de uma pessoa que talvez não tenha tanta, possa ser bom, mas não tenha tanto cabedal para dizer aquilo para ti, né? Então, também é um outro ponto importante que, cara, com o tempo, né, cara, o transmissor da notícia importa. Ele não é. Me permitam fazer uma pergunta, né? Já Né? dando uma de Otávio Ferrari. Onde é que nós queremos chegar? Né? Ótimo, tudo aquilo que foi abordado aqui, mas o que é que nós queremos transmitir com esse podcast para as pessoas que vão nos assistir, Aham. né? Nós já alcançamos esse propósito ou ainda tem mais alguma coisa para ser dita? Já estás com fome? Primeiro vamos ver onde estamos, agora vamos fazer um diagnóstico de onde estamos e a gente vê as ações para Eu chegar acho, lá. acho importante a pergunta, né? Porque a gente falou de várias coisas, mas acho que dá para resumir, assim, de novo, fórmula de sucesso, acho que é difícil de construir fórmula de sucesso. Mas fórmula de fracasso, acho que dá para construir, né? Recapitulando aqui, fazendo o papel aqui de seu Otávio Júnior, né? Tentando ser conciso, acho que tem coisas que as pessoas devem prestar atenção. Decisões de longo prazo, cara, reputação é um negócio que faz muita diferença. Desconstruir preconceitos. Tu nunca sabe de onde pode vir tua melhor oportunidade de aprender ou de conviver ou de crescer, né? Posso fazer um comentário sobre essa aí? Uma frase que o pai dizia há muito tempo atrás. Dizendo que o cavalo passa encilhado uma vez só, né? Uhum. E ele dizia, cara, ele tá passando Todo dia. o tempo todo. Uhum. Só que tem que estar preparado para ver, né? Uhum. Lembra disso? Sim. Então, assim, eu acho que algumas coisas, né? E aí, obviamente, estamos falando de um espectro talvez mais restrito aqui, mas que ao longo do tempo, lidando com várias pessoas, né? E hoje eu trabalho numa empresa que tem quase 8.000 empresas como clientes, né? E nitidamente a gente vê a diferença entre os bons empreendedores e os não tão bons, né? E a gente vai vendo essas características muito próximas, assim, nesses bons empreendedores, né? Cara, são caras que têm pouco preconceito, são caras que têm visão de longo prazo, são caras que se preocupam com o nome. Via de regra, o nome dele tá na empresa, né? Então tem um cuidado com aquele negócio do nome ali, porque é o nome do cara que está exposto lá na frente, né? Aprenderam muito com os mais velhos, aprenderam muito com os mais velhos, né? Hoje eu dou muito valor assim à experiência que eu tive, né, com as pessoas mais velhas. O quanto, e a gente só vai entender isso talvez quando fica mais velho, é uma pena, né? Mas o quanto os mais velhos evitaram que eu entrasse em furadas ou me ensinaram.
E eu acho que uma coisa importante, que é um senso comum, né? Mas que a gente tem que trabalhar melhor isso cara, essa conversa de que o tempo está passando cada vez mais rápido, ela cientificamente e tecnicamente ela é real, mas se você tiver consistência, se você tiver preparado, você controla um pouco esse tempo. Acho que a pessoa não deve entrar nessa neura de que eu preciso fazer tudo para ontem, porque o tempo está acabando, sabe? Então, resumindo um pouco do que a gente falou até agora aí dos aprendizados que eu tive, né, com, com a vida, com, obviamente que inicialmente com o seu Otávio, no convívio com a família aqui, com todos os negócios e pessoas com que a gente foi falando, né, cara, eu tentaria resumir dessa forma. E um último ponto que eu queria colocar aqui também é isso, né, a quantidade de relações que eu construí a partir desse núcleo aqui, né? Então esse é um outro ponto, cara, que aquela frase, né, que você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive, para mim nunca foi tão real, né, tão verdade. E acho que, assim, em grande parte, não só aqui, mas aqui, muito relevante, de forma muito relevante, os convívios que eu tive com pessoas, né, melhores, mais capacitadas, mais experientes ou com mais sucesso na vida, que ajudaram a puxar o patamar para cima. Boa. Rodrigo, tu é o cara aqui que tem mais. É o tímido mais falador que eu conheço, né? Mas fala só quando tá fora do microfone e entre a gente, né? Mas é um cara que processa muita coisa, tem uma visão muito particular sobre a coisa, tem uma postura de defender muitas ideias, né? Com todos os argumentos possíveis, mas tem, como é que eu posso dizer, né, Fabrício? Uma capacidade de enxergar detalhes, né? Muito, como é que é? Foi treinado para enxergar, como é que chama? Tu chama de dedo podre, né? Mas na real é dedo mágico, né? De conseguir fazer a mudança. Eu acho que em tudo que o Fabrício trouxe, o pai É simples, eu tenho a visão e a ideia. O Ferrari se preocupa com o detalhe e com a defesa, velho. Tipo, deixa ele lá. Isso. Cara, se passar por ele, bicho, tá feito. E é engraçado, eu brinco que o futebol é a melhor forma de definir as pessoas, né? Pô, como o Zaga lá, cara, passa a bola, né? Não, Mas não na violência, cara, na explosão. Se prepara para isso, mas é legal te ouvir eu acho que essa capacidade de perceber as coisas, né? Eu acho que fosse muito treinado pelo pai também nesse processo, mas tu foi muito por essa história da análise, né? E de ter hoje uma opinião própria, mas uma liderança muito forte, sem querer ser líder, ser um dos maiores líderes que eu conheço, né? Te vira agora para É, responder. a gente fala brincando, mas tem seriedade por trás da brincadeira, né? Que é isso, né? É uma, entre aspas, um superpoder, mas é também uma chaga, né? Tem muitos dois lados. Eu sempre olho as coisas sobre a perspectiva daquilo que pode dar errado, né? E o Henrico é aquela história, né? A gente olha para a mesma foto, ele vê o garotinho CNPJ, uhum, Hoje, somente hoje, não vou dizer somente CNPJ. hoje é, ele não apareceu com o CNPJ em casa. e eu olho, né, as coisas sobre essa perspectiva, né? O que que falta dar errado, mas não é o que pode dar errado, né? Mas não é sobre um lado negativo. Eu acho que é eu sozinho. Acho que são, né, falando um pouco de empreendedorismo, né? É isso, né? A gente acaba tendo essas coisas como complementariedade, né? Porque não dá para acreditar demais, né? E não dá para acreditar E não dá pra só que o não ruim, dá para né? acreditar de menos, né? Acho que o fato de fazer essa composição aí é onde a gente arredonda muitos negócios, né? Hoje, mesmo hoje em dia, né? Ele olha muito para mim, eu estou numa fase um pouco mais de dar uma baixada e ele fica provocando com novidade, com o que está surgindo por aí. E eu estou, né, começando a dar mais uma mexida. E ao mesmo tempo ele
né, tá querendo voar, eu digo assim, tá, né, tudo bem, voa, mas Aperta os parafusos do avião antes de decolar, pô. Né? cara, tu tens o combustível tá aqui, tudo, né? Jogar o combustível em tudo quanto é coisa, daqui a pouco falta, né? Vai faltar um pouquinho. Então, eu acho que é um pouco dessa característica aí, mas é isso, né? Acho que é fruto no final das contas, de treinamento, né? A gente conversou um pouco antes aqui, Fabrício, né? É, antes de iniciar a gravação, sobre essa questão de como é que é o processo de aprendizagem, né? E isso é um negócio muito maluco, né? Dependendo de como tu aprendes, tu ganhas, Uhum. né? Isso te traz alguns benefícios, te traz alguns prejuízos. E acho que na minha formação foi isso aí, né? Ele, ele criou, né, forjou um pouco essa questão de olhar para tentar, né, organizar as coisas tal, e Né, a tua característica te leva a aprender de uma determinada forma e buscar algum tipo de conhecimento. Isso que tu busca de conhecimento fortalece ou desconstrói uma característica tua, né? Então, cara, no fim é o resultado disso, né? Então, provavelmente, pô, eu acabo sendo um cara que gosta muito de olhar para uma tese e, cara, vou entender essa tese aqui, né? De forma, às vezes, mais assim, conceitual no começo, até ir no detalhe do detalhe da operação, né? Pô, o Ferrari é aquele cara que começa te fazendo pergunta, tá, mas por que isso vai dar certo, né? De novo, cara, eu acho que o segredo é tu te cercar de pessoas diferentes e Uhum. competentes, né? Porque, cara, tu não vai saber de tudo, tu não vai ter conhecimento de tudo, né? Pô, tu tem viés. Ah, eu não tenho viés. Mentira, todo mundo tem viés, né? Seja ele musical, espiritual, político, tem algum viés, né? O ponto é, cara, tu te cercar de gente que tu... Pô, por que os grandes líderes caem? Arrogância. Em algum momento, soberba. em algum momento ele parou de escutar quem ele tinha que escutar. É, é tão Verdade. simples quanto isso. Tudo bem. Voltando à minha pergunta, né, eu acho que o Fabrício colocou um resumo aí muito pertinente. E da minha parte, né, eu considero aí as colocações que fizeram muito boas, para efeito, né, de aprendizagem, né, e essa aprendizagem realmente tem permitido a liderança. E eu sempre considero, né, de que se eu ganhei alguma coisa, por que não compartilhar? Acho que é dentro desse formato, né, que eu faço um resumo, né, desse nosso encontro. E agradeço a vocês aí por tudo aquilo que colocaram a meu respeito. Boa. Vou fazer um fechamento aqui. Eu mandei, eu acho que para vocês, sobre. Eu tinha visto um vídeo do Steve Jobs e recebi agora um corte sobre essa temática. E eu acho que ela cabe muito bem em reunir o que a gente está discutindo. Ele falou que a grande lição da vida dele como liderança foi quando ele visitou a garagem de um vizinho dele e o cara convidou ele para entrar lá e o cara botou num latão um monte de pedra, um pó mágico lá, um pó de areia e bastante areia nesse latão. Fechou, ligou e falou: aparece amanhã. E quando ele chegou lá, ele abriu o latão e as pedras estavam perfeitamente polidas. E aí ele falou que ali foi onde ele aprendeu o grande segredo da liderança. Justamente as grandes transformações, ela vem de Fricção. fricção, Fricção. choques, impactos. Então, e uma das coisas acho que a gente aprende em comum é de que a gente tem opiniões distintas, a gente tem os lugares onde a gente converge, o lugar onde a gente diverge, mas a gente aprendeu a usar isso de forma proativa. E hoje liderar é saber lidar com desiguais e respeitar de que o vendedor tem um estilo. A gente aprendeu a se respeitar aqui, aprendeu a respeitar o valor de cada um, e isso tá química. Porque se a gente se isola como empreendedor, entendendo que só o que a gente sabe é o que vai fazer acontecer, então acho que a grande lição dos nossos fricções aqui, eu acho que aprende muita coisa. Só como um comentário assim, né? De novo, nessa questão da educação pasteurizada, né? Se tu forma todo mundo de um mesmo jeito,
lá na frente Que as mesmas as coisas. opiniões. Então, a minha As discussões crítica, iguais, né? a minha crítica hoje é a questão dos conselhos, né? Criaram um curso de conselheiro, estão pasteurizando o conselho, aí os conselheiros pedem o quê? O compliance, indicador de balanço, sustentabilidade, todo mundo pede a mesma coisa. Playbook. Cara, Até deixar de pedir. Agora mudou a regra lá em cima, não, agora muda para todo mundo. Aí pasteuriza isso, tudo de né? volta. Então, eu sou conselheiro de 3 empresas, e todo mundo me pergunta, tu não vai fazer curso de conselheiro? Eu falei, não, porque eu acho que o meu valor, aí não, de novo, não estou dizendo que o curso de conselheiro seja ruim, não estou dizendo que os conselheiros que fizeram o curso são nada disso, mas talvez o valor que eu traga é realmente não ter isso. Tipo, cara, isso aqui é diferente, isso aqui tal coisa, né? É, e, de novo, se fizer sentido para a empresa, Se for ótimo. para trazer o que todo mundo já sabe, não precisa montar o conselho, né? Exatamente. Então, assim, né, então eu acho que um pouco dessa, até um pouco dessa coisa, dessa visão, né, de ser diferente, de tentar manter um pouco a sua posição, às vezes até um pouco contra a maré, né? Isso exige uma certa convicção, né? De causar o atrito, de causar fricção, né? Brigar só por diversão. Brigar às vezes só por diversão, ver, só para ver a confusão, né? Só para ver o rolo. Mas eu acho que, cara, faz parte do papel de alguém que quer liderar, de que quer continuar ensinando, ou provocar a aprendizagem, né? Então, Isso aí. Por fim, aprender, liderar e compartilhar, né? Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com a gente. Se deixar a gente ir até, 5 da tarde. ou eu diria, talvez mais um dia inteiro, assim, né? Porque assunto não falta, provocação não falta. Mas eu acho que é isso que é legal. A gente vai ter bastante coisa, talvez, para trocar daqui para frente. Não vai faltar oportunidade para isso. Exatamente. 4 livros esse ano, é isso? É isso aí. Hoje sai o primeiro. Eu vou deixar uma provocação aqui, seu Otávio. Podia ser um quinto de entrevistas. Entrevistas. Isso. Tudo bem? O senhor é um cara que tem um papel aí ativo na cidade, gosta de olhar para a cidade. Eu acho que está faltando um compilado de assuntos sobre a cidade. Um livro aí de temas diferentes como urbanismo, saneamento, habitação social. Tem boas pessoas para entrevistar. Fica aqui uma dica. Tá Acho que anotado. pode sair o quinto livro Já aí está em breve. anotado. Pode ser o quinto livro em breve. E acho que é um presente para Florianópolis. Ela está precisando de um documento. Tem alguém lúcido, com a E cabeça certa e longevo, né? Que vivenciou. Isso. É. Muito bem. Presente para a cidade. Acho que a cidade precisa de Valeu. presentes. Muito obrigado. Feito? Prazer, meninos. Show?